Que a graça do Senhor Jesus Cristo reposa sobre cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus te dá vida longa, com saúde, com força, com discernimentos das coisas. O irmão Brandon diz que o dom de discernimento é o maior dom que existe. É o dom de discernimento. Você discernir. E de Salomão, ele teve esse dom de discernir, até que, por causa daquela mulher que deitou sobre a criança e matou, depois ela pegou a criança viva, dizendo que era dela, Salomão discerniu quem era a verdadeira mãe e quem era a falsa mãe. E ele não demorou para discernir. Ele não demorou para discernir a verdadeira e a falsa. É as duas igrejas, né? Ali eram as duas igrejas, porque mulher é a igreja na Bíblia. A igreja verdadeira e a igreja falsa. A verdadeira dizendo que o filho vivo era dela, que o morto era da outra. E não era. O morto era dela, mas ela não queria. Ela queria o da outra. Ela queria o da outra. E Salomão resolveu aquilo. Salomão falou, a verdadeira é você. Pega o menino e vai embora, que você é a verdadeira. Ele discerniu. Esse é o maior dom, é discernir. Você discernir a sua vida, que o que você está fazendo, se é certo, se é errado. Você discernir sua amizade, discernir aquela pessoa que aproximou de você. O que ela quer com você? Ela quer amizade, ela quer te ajudar? Ou ela aproximou de você para tirar proveito? Aí vem o Apocalipse dizendo na era da igreja. Os irmãos discerniam o Espírito. Eu tenho uma era que fala, vocês que têm discernido o Espírito. Ele discernia. E se você tem o dom de discernir, você não é enganado. Não é que é dificilmente ser enganado, é que você não é enganado. E como é que não é bom viver uma vida sem ser enganado? Você tem um dom que ninguém te engana, que ninguém troca o certo com o errado e você aceita. Um dom que mostra para você o que é certo, o que é errado, ou sim, ou não. Isso aí é o dom de discernimento. É que resolve tudo isso no caso de Salomão. No caso de Salomão. O irmão Branda disse que a rainha de Sabá, ela veio cheia de perguntas. E todas as perguntas Salomão respondeu. E ela trouxe enigmas. Ela trouxe também enigmas. E um dos enigmas, que ela vestiu uns homens de mulher. Ela vestiu uns homens de mulher para ele se comportar como se fosse mulher. Se apresentou a Salomão. E Salomão, quando olhou a equipe dela, falou assim, aquela lá não é mulher, aquele grupo ali não é mulher. Estão vestidos de mulher, roupa, os cabelos de mulher, mas não é mulher. A você é mulher? Não é. Manda esgachar. Eles gacharam assim. Não é mulher, é homem, porque mulher não gacha desse jeito. Mulher gacha diferente do homem. Ele discerniu, não gachar, mas não gachar, não. Estão vestidos de mulher, mas não é mulher. Mas ela fez aquilo propositalmente para ver se ele era sábio mesmo, porque ela veio lá da terra dela, ela andou 3 meses, e ela só andava de noite, porque de dia tinha ladrão, então ela andava de noite, e ela andou 3 meses, mas ela andou
porque ela queria saber se Salomão era sábio mesmo, como a fama dele corria a terra. A fama dele corria a terra, que tinha um homem muito sábio em Israel, que ele não usava espada, que ele não usava lança, que ele não usava exército, e tinha tudo. Tinha pomares, tinha açude, amontoava ouro e amontoava prata, tinha cantores, cantoras, instrumento de todas as espécies, e plantava só árvores frutíferas. Ele não plantava árvore só para fazer sombra. Plantava árvore e aproveitava as folhas para a sombra e o fruto para comer. A sabedoria do homem. Já que vai plantar uma árvore, então deixa ela ser uma árvore completa, que dá sombra e que dá fruto. Agora, nós plantamos uma árvore só que dá sombra, não dá fruto. Salomão não. A árvore que ele plantava, ela tinha que ser completa. Ela tinha que dar folha, sombra, aproveitava a sombra dela e aproveitava o fruto. Olha lá na Bíblia, Cantares. O que é Cantares? No capítulo 2, que mostra, não sei se é Cantares ou Eclesiastes, capítulo 2, que mostra o trabalho dele. O homem era sábio mesmo. Jesus fala dele que não teve nenhum sábio igual a Salomão. Eis aqui quem é maior que Salomão. Jesus colocou ele maior do que Salomão, porque Jesus era Deus. Salomão só perdia para Jesus, porque Jesus é Deus. E disse Jesus que nem Salomão, na sua glória, vestiu igual o lírio. Ele perde também o lírio. Salomão perde para Jesus na sabedoria e perde para o lírio no vestir. O lírio vestiu melhor que Salomão. E de sabedoria ele perde para Jesus. Então ele perde para Jesus em sabedoria e perde para o lírio no vestir. Só. No resto, não tinha ninguém para ele. Ninguém para ele. Para governar, para construir, foi ele que construiu o templo, aquele templo que se tornou um dos templos mais bonitos, um dos mais bonitos, é o templo de Salomão, que ele construiu, e ele vem, que é um tipo da noiva, lembrando esse templo que Salomão construiu, é uma sombra da noiva, porque cada pedra é um eleito. Por isso que a pedra encaixava na outra, sem martelo e sem marreta, porque não precisava martelo nem marreta, porque ela encaixava automaticamente na outra. É o eleito. O eleito não persegue eleito, irmão. Eleito não persegue eleito. Quem fala isso é o William Branham. Aí você vai lá no templo de Salomão, como o Branham diz que é um tipo da noiva, na mensagem Ato do Espírito Santo. Tem um Branham prega uma mensagem com esse nome, Ato do Espírito Santo. A gráfica de Goiânia imprimiu ela. Ato do Espírito Santo. Nessa mensagem o irmão Branham diz que o templo que Salomão construiu é um tipo da noiva. Ainda ele falou assim, que quem cortou as pedras foi Davi. Quem fez a planta do templo foi Davi. Quem comprou terreno para o templo foi Davi. Agora Salomão é que foi escolhido para construir, colocar pedra sobre pedra, repartição sobre repartição. Isso aí foi Salomão. Mas a planta do templo, quem fez foi Davi. Quem cortou as pedras na pedreira foi Davi. Agora, Davi é um tipo de Jesus. Jesus fez todo o trabalho. Jesus é que cortou as pedras, que somos nós.
Jesus é que fez a planta. Jesus é que comprou o terreno, que somos nós. Comprou com preço de sangue. Mas depois ele mandou o Espírito Santo para construir. Para colocar pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Aí Jesus disse, quando o discípulo falou, que tempo bonito. Jesus falou, não vai ficar aí pedra sobre pedra, que não vai ser derrubada. Naquele tempo, mas enquanto que aquele templo era destruído, Noé é construído, porque o natural sai para entrar o espiritual. A sombra sai e entra a árvore. Então, aquele templo que Salomão construiu foi destruído por Nabucodonosor. Depois, aquele templo foi novamente reconstruído. Aí nós já encontramos Zacarias, nós já encontramos esses profetas, Neemias, construindo muro, restaurando tudo. E ele foi destruído por Nero pela segunda vez. Ele foi destruído, reconstruído, destruído por Nabucodonosor e destruído por Nero pela segunda vez. Agora, nunca mais aquele templo foi construído, porque o muro da lamentação é pedra do templo. Aquele muro da lamentação, que eles ficam se alimentando lá, chorando, aquele lá é pedra que era do templo. Aquele muro lá era pedaço do templo que está lá. O terceiro templo que Israel quer construir, e não pode construir, porque no lugar dele está mesquita de Baal-Meon, essas coisas assim, de Osmares, coisas assim. No lugar do templo está a mesquita. Então, como Jesus diz, quando vocês vejam as coisas perversas no lugar da santa, quando vocês veem isso, e o que nós vemos? É a mesquita lá de Osmar, lá, no lugar do templo de Salomão. Então, como vai construir aquele templo pela terceira vez, tem que tirar a mesquita de Maomé. E para tirar, da briga, da guerra. Agora, diz que nos 3 anos e meio de tribulação vão construir. Mas como vão construir no meio da tribulação? Moisés e Elias está aqui. Moisés e Elias está na terra. Agora, o terceiro templo é nós. O terceiro é nós. O primeiro, Salomão construiu, Nabucodonosor derrubou. O segundo foi reconstruído, até que Herodes também participou de reformar ele, dar mais vida para ele. Mas Jesus disse, eu derribarei esse templo, falando dele. Em 3 dias levantarei de novo. E o judeu pensou que era o templo construído por Salomão. E Jesus não falava do templo de Salomão. Jesus falava dele. Que ele era um templo. Porque Jesus é o templo do Espírito Santo. Jesus é o templo do Espírito Santo. E nós somos também o templo do Espírito Santo. Como disse Paulo, não sabeis vós que vós é o templo de Deus? Nós também é um templo. Agora, o cordeiro sanguentado, o qual intercede por nós, é o cordeiro sanguentado que intercede por nós. Depois de cordeiro sanguentado, ele passa a ser cordeiro lâmpada, que ele será a luz do mundo. Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. E essa afirmação que Jesus deu, eu sou a luz do mundo, ele cumpre ela quando ele deixa de ser cordeiro sanguentado e passa a ser cordeiro lâmpadas, que ele vai ser a luz do mundo. O sol, você fala, o sol não vai existir, mas o sol é como uma estrela. Quando o sol sai,
a estrela desaparece. Mas a estrela está no seu lugar, a estrela não vai embora. É que a luz do sol é tão forte que não parece da estrela. O sol tem que ir embora para a estrela aparecer. Assim também o sol. Quando Jesus for a luz do mundo, a luz do sol não é nada, desaparece. Mas o sol existe. Tudo permanece. Só que a luz, Jesus é a luz do mundo, é milhões, trilhões de vezes maior do que o sol. O sol nem é notado, porque nem estrela não é. Quando o sol sai, quando Jesus sair, nada é notado. Tudo desaparece. Mas tudo está ali. Tudo existe e tudo desaparece. Como que você explica isso? Desaparece porque o maior engole o menor. Então toda a luz, as estrelas, a lua, o sol, tudo vai estar no seu lugar. O problema é que a luz, Jesus, a luz do mundo, ele engole as outras. Não que ele desaparece com as outras, elimina as outras. Não, simplesmente ele é a luz maior. E a menor não parece perto da maior. Mas existe, mas não parece. Porque só vai parecer Jesus. É assim que é. Em toda cena boa, toda cena maravilhosa que existe, quem tem que aparecer é Jesus. E João Batista foi claro nisso. É necessário que eu diminua e ele cresça. João Batista disse isso. É necessário que eu diminua e ele cresça. Assim também o sol diminui e quem vai crescer? Jesus. Todo vai diminuir. Quem vai crescer é Jesus. Toda luz fica pequena, nem é dotada. Não é que não existe, não vai ser dotada em comparação da luz de Jesus. Ele é a luz do mundo. Aí o Mombrana diz, ele será cordeiro lâmpada. Agora ele é cordeiro sanguentado. Depois ele vai ser cordeiro, ele é cordeiro sanguentado que tira o pecado do mundo. Depois ele vai ser a lâmpada que clareia o mundo. Cordeiro lâmpada. Depois ele vai ser cordeiro templo. Ele vai ser cordeiro templo. Ele será o templo que nós falamos no Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo. A cidade de refúgio. Né? A cidade de refúgio é Jesus. Então ele é o templo. Então o cordeiro tem três. Você vê no cordeiro três missão dele. Não sei se eu posso falar missão. Cordeiro sanguentado, cordeiro lâmpada, cordeiro templo. Mas sempre o cordeiro. Ele nunca vai deixar de ser cordeiro. Ele nunca vai deixar de ser cordeiro. Eternamente cordeiro. Só que ele muda, ele muda, por isso que é Deus imorfo. O que é Deus imorfo? Aquele que usa máscara. Então, Deus imorfo, ele passa de cordeiro sanguentado para cordeiro lâmpada, ele passa de cordeiro lâmpada a cordeiro templo. Ele é cordeiro lâmpada e é o templo. Está lá em Apocalipse. Está lá em Apocalipse. Só lê Apocalipse, você encontra que o cordeiro será a lâmpada, a luz do mundo, o cordeiro. O cordeiro será a lâmpada. Depois fala, o cordeiro será o templo. Isso aí foi ele mesmo que disse, né? Derribarei esse templo e construir de novo. Ele mesmo disse que ele era o templo. Ele é o templo de Deus. Né? E todos nós é templo, mas ele é o templo principal de Deus, Jesus. Agora eu quero voltar um pouco a Salomão. Eu não vou deixar Salomão, porque Salomão é um tipo do Espírito Santo. Salomão é. Porque o Mombrana diz que o reino de Saul, que durou 40 anos, Saul que inaugurou o trono foi Saul. E o seu tempo foi 40 anos de reinado. Depois veio Davi do lugar de Saul, reinou mais 40 anos. Veio Salomão,
reinou mais 40 anos. 3 vezes 40 dá 120. Os 3 juntos reinaram 120 anos, a idade de Moisés. Moisés, com 40 anos, ficou no Egito. 40 anos ficou na casa do seu sogro, casado com Zíporas. E 40 anos ele ficou no comando de Israel no deserto. Então a vida de Moisés foi dividida em 3 partes. 40 no Egito, 40 com seu sogro, 40 na direção de Deus, 40 na mão de Deus. Ele em 120 anos que Moisés viveu, só 40 anos que ele viveu sob direção de Deus. Só 40 anos. O seu último 40. Agora, primeiro 40 anos, ele serviu no Egito. Segundo 40 anos, ele serviu seu sogro. O terceiro 40 anos, ele serviu Deus. Então, ele começa no Egito, mas termina com Deus. E isso aí que é a vida cristã. Você pode começar no mundo, mas você tem que terminar com Deus. E como é que Moisés entrou no mundo? Como que Moisés entrou no mundo? Numa perseguição de matar as crianças machos, que Faraó apanhou a lei, e ponhou umas soldadas que não gostavam de crianças para matar as crianças. Moisés nasceu no meio desse fogo aí. Moisés nasceu no meio dessa tocha, desse ódio que o povo do Egito criou por Israel. Eu não sei por quê, porque Israel só ajudava ele, principalmente José. José salvou o Egito. Eu não sei por que criaram esse ódio de Israel, ao ponto de matar que as suas crianças machos. Segundo ele, é para não deixar eles crescer mais do que tinha crescido. Senão ficaram com medo dele tomar o Egito, se deixasse os homens com vida. Então eles pensavam de eliminar a nação, porque matando todos os homens, mais para frente não ia ter homem para gerar. Então as mulheres iam morrer sem gerar, porque os homens tinham morrido tudo. Isso é a maneira que tinha de eliminar a descendência de Deus. Mas quanto mais a perseguição vinha, mais aumentava. Mais aumentava. Quanto mais persegue o povo de Deus, mais ele aumenta. Aí que nós vemos que o problema é necessário. Nós precisamos do problema. Porque é o problema que faz nós crescer. É o problema que faz nós orar. É o problema que faz nós buscar Deus. É o problema que faz nós ir na igreja. Se não tivesse problemas, o são não precisa de médico. Quem precisa de médico é doente. Se ninguém ficava doente, nós não ia precisar do grande médico dos médicos, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, se não tivesse aquele cego de nascença, Jesus não ia mostrar o poder dele de dar vista ao cego. Se não tivesse uma Talita morta, um Lázaro morto, um filho da viúva de Naim morto, como que Jesus ia mostrar que ele era a ressurreição? Como que ele ia mostrar que ele era a ressurreição? Então tinha que ter morto para ele mostrar que ele é a vida. Então o reino de Salomão é um tipo do milênio, vamos dizer. Os 40 anos de Salomão é um tipo do milênio. Ele fala isso numa tua mensagem, que os 40 anos que Salomão reinou é um tipo do milênio. Ele fala, não teve guerra, tudo prosperava, as árvores eram tudo frutíferas, tinha açudes para aguar a horta, juntou ouro e juntou prata a montão, que ninguém juntou igual eu em Israel. Ninguém. Mostrando para o milênio. Então, o reino de Saul, 40 anos de Saul, mostra para a justificação. É justificação. O reino de Davi é santificação. Foi o reino de derramamento de sangue. É justificação.
É santificação. O reino de Salomão aponta para 3 passos da graça. Novo nascimento. O reino de Salomão aponta para 3 passos da graça. Justificação, santificação e o novo nascimento. Martinho Lutero, João Wesley e o irmão Bueno. Os 3. Onde que vem a mensagem do irmão Bueno? Ela vem aqui em Salomão. É a mensagem do discernimento, porque cada mensagem do irmão Bueno é uma árvore plantada. Cada mensagem é uma árvore. E o irmão Bueno, e cada mensagem do irmão Bueno não veio só para fazer sombra, trazer descanso para nós, mas veio trazer fruto. Porque a mensagem do irmão Bueno é um alimento. É um alimento. Então, nós vamos ver esses 3, Saul, Davi e Salomão. Martinho Lutero, Wesley e irmão Bueno. Nós vamos ver essa linhagem desses 3. Agora, o reino de Salomão é o reino do discernimento. E a mensagem do irmão Bueno que nós estamos é a mensagem do discernimento. Essa mensagem que nós estamos justamente na mensagem de Salomão. Nós estamos vivendo num tempo que Deus está preparando nós para entrar no milênio. Nós não vamos entrar no milênio sem antes ser preparado para entrar no milênio. Sabe por quê, irmão? Todo soldado que vai para a guerra, ele não vai para a guerra sem antes treinar. Soldado só vai na guerra, mas ele tem de ter um treinamento para guerrear. Tem que ter um treinamento para ir na guerra. E Deus está treinando nós para ir para o milênio. Nós estamos passando por um treinamento. Nós ainda não estamos no milênio, mas nós já estamos sendo treinados para ir para o milênio. Nós estamos sendo treinados para dar glória a Deus, para dar aleluia a Deus, porque lá no céu, o único ministério que não tem fim é o ministério do louvor. Todo ministério termina. Ministério de pregação termina, porque no céu não deve ter pregação. Até a fé. A fé também no céu não existe fé. Então não precisa fé. Porque fé é coisa que você tem antes de receber. Lá no céu tudo você tem. Então não precisa fé. Lá no céu não tem esperança. Esperança do quê? A esperança vai embora. Lá só tem o amor. A única coisa que não tem fim é o amor. O amor é eterno, porque o amor é Deus. E o louvor. O único ministério que não tem fim é o louvor. Por isso que o diabo não gosta de louvor. Por que o diabo não gosta de louvor? Ele foge quando vê louvor. Vê Davi quando tocava harpa, Satanás fugia. Por que ele fugia quando Davi tocava harpa? Porque ele não gosta do louvor. Por que ele não gosta do louvor? Porque ele sabe que ele nunca vai terminar com o louvor. O louvor é eterno. É o ministério eterno nosso, né? Nosso. Agora, da parte de Deus, é o amor. O amor nunca termina. O amor é eterno. Porque o amor é Deus. Então, e Deus habita no louvor. Deus habita no louvor. E se nós tira o louvor, nós tira a habitação de Deus. Porque Deus habita no louvor. Isso é a Bíblia que fala. Deus habita no louvor. Então, nós temos esse reino de Salomão, que o homem que teve o maior dom, o dom de discernir. O dom de discernir. E com esse dom de discernir, porque tem muita gente que fala, que eu já ouvi falar, que Salomão se perdeu. Salomão não se perdeu. Ele se envolveu com mulher, e até mesmo se envolveu com idolatria, mas se você for ler o livro de Salomão, o Eclesiastes, ele está falando assim: eu fui rei em Jerusalém, fui rei, mas hoje eu sou pregador. Ele se converte e se transforma em pregador. Aí ele prega o provérbio, ele prega o Eclesiastes, depois ele prega Cantares de Salomão. Justificação, que é o provérbio. Santificação, que é o Eclesiastes. E novo nascimento, que é Cantares. Cantar de Salomão
É uma conversa da noiva com a esposa. O livro de Cantar de Salomão é o livro do esposo com a esposa. É o livro que ele escreve como novo nascimento. Novo nascimento. Então ele prega 3 livros mostrando as 3 etapas da graça. Mostrando as 3 etapas da graça. Então Salomão ele aponta para nós, para o Espírito Santo. E em parte ele aponta. Não vou dizer que tudo na vida dele é Espírito Santo, que teve o seu desvio. Mas depois ele volta, ele retorna à sua posição. E retorna mais forte. Que ele já não retorna como só rei. Ele retorna como pregador. De rei, agora ele se torna pregador. Agora, um homem sábio igual a Salomão se transforma num pregador. Veja que mensagem que esse homem trazia. Veja o provérbio que ele escreve. Pois você vê o Cantares de Salomão, o Eclesiastes que ele escreve. Tempo para tudo, tempo para isso, tempo para aquilo. Busca Deus na tua mocidade. O pó volta para o pó que eu deu, o Espírito volta para Deus que eu deu. O homem é totalmente sábio. E quando ele escreve o Cantar de Salomão, ele escreve o encontro da noiva com a noiva. Aí ele vai lá e vem lá, o inverno já acabou, a chuva o inverno já passou, a chuva já acabou, já nasceu a flor sobre a terra, e é tempo de cantar. É tempo de cantar. O que ele está pregando ali? Está pregando eternidade. É tempo de cantar. Eternidade. Então, irmão, graças a Deus, louvado seja Deus, milhões e milhões de vezes, por ter na terra um homem como Salomão, Davi, por ter na terra um homem como José, como Abraão, graças a Deus que Deus teve esse homem na terra, que Paulo disse aos hebreus que a terra não era digna de ter esse homem. A terra não era digna de ter esses homens. Esses homens andou aqui, mas a terra não foi digna de ter esses homens. Graças a Deus por esses homens. Como que Abraão ajuda? Como que José ajuda a gente? Como que José encoraja a gente? Você vai ver Josué, Moisés, como que aquele homem encoraja a gente. Tinha hora que todo mundo se revoltava contra ele, até irmão, até irmã, e ele firme com Deus. Depois ele subiu o monte e o irmão Branda disse, Deus fez uma fileira de anjos para levar ele embora. Ele foi embora escortado por anjos e uma fileira de anjos. Ele veio, formou uma fileira de anjos para levar Moisés embora. Que homem, que homem. Você vai para Josué. Você vai para Josué. Dividindo uma terra para 12 tribos, para 12 tribos, 13 tribos, né? Porque tinha a tribo de Levítico, que era o sacerdócio. Se ele divide essa terra, não houve um chiado, não houve uma briga, não houve uma contenda, não houve uma reclamação, porque ele colocava cada um no seu lugar, que encaixava certinho com a terra, de acordo com o que eles faziam, era a terra que eles iam morar, não houve nenhuma reclamação. Que homem sabe que esse Josué. Hoje, se você vai dividir uma herança, uma casa, dá briga com os filhos, netos, briga todo mundo. E quanto que Josué dividiu uma terra de Canaã para 13 tribos e não houve um chiado, não houve uma contenda. Ninguém reclamou que Josué estava sendo injusto, estava sendo melhor para uma tribo do que para outra. Ninguém reclamou, porque cada um encaixou no seu lugar automaticamente, de acordo com o seu gosto, de acordo com a sua profissão. Ele colocou cada um no seu lugar, de acordo com a sua profissão. Quem cuidava de lavoura, ele põe na terra que dava lavoura. Quem cuidava de gado, ele põe na terra que produzia gado. E assim, quem cuidava de ovelha, colocou na terra que dava pasto para a ovelha. E assim foi ele distribuindo a terra de acordo com as suas naturezas, com a sua missão. Muita sabedoria desses homens. Muita sabedoria. Agora nós pegamos na nossa mão uma mensagem
que todos esses homens juntos, está na mensagem. A mensagem é o encontro de todos esses homens, se encontra dentro da mensagem. E nós tem na mão. E o que nós estamos fazendo com essa mensagem? Brigando, ficando em casa, não indo no culto. Nós não estamos valorizando o que nós tem. Esse é um defeito humano e é terrível. Não valorizar o que tem. Não valorizar. O que Deus deu na nossa mão, irmão? Eu faço a pergunta. Será que nós é digno de receber a mensagem do profeta que revela todo o mistério de Deus? Será que nós é digno de ter essa mensagem na nossa mão? Eu creio que nós somos. Sabe por quê? Porque se nós não fosse, Deus não dava. Deus não ia perder tempo. Se Deus deu essa mensagem na nossa mão, alguma coisa de bom em nós Ele viu. E eu creio que Ele viu em nós predestinação. Por isso que Ele deu essa mensagem na nossa mão. Senão, Ele não dava. Porque você não dá uma navalha na mão de uma criança, porque ela vai se cortar. E se Deus viu que nós era uma criança, Ele não ia dar essa mensagem para nós. Se Ele deu essa mensagem na nossa mão, porque Ele viu amadurecimento em nós, Ele viu discernimento em nós, como Ele viu em Salomão. Ele viu isso em nós. Que nós discernimos, irmão. Veio com o batismo no Pai, Filho e Espírito Santo. Nós discernimos o que está errado. Porque o certo é o Senhor Jesus Cristo. Batizar em nós o Senhor Jesus Cristo. Nós discernimos, São João 13, que temos que lavar o pé um do outro. Isso é discernimento. Nós discernimos que a denominação, eles interpretam a Bíblia. E que a Bíblia não pode ser interpretada. A Bíblia tem que ser revelada. E a diferença entre interpretação com revelação. E nós não estamos com a Bíblia interpretada, nós estamos com a Bíblia revelada. E que Deus te abençoe e tenha uma boa tarde com Jesus. Vamos para as perguntas da tarde, então. A irmã Eliane Vilauba pergunta, pastor, o que se entende nas escrituras de Apocalipse 4, 6? Apocalipse 4, 6? Isso. Deixa eu ver aqui. O que eu não encontro em Apocalipse 4, 6 dado? Deixa eu ver aqui, mas o que eu não encontro aqui? Apocalipse 4, 6. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. Esses 4 animais, irmã, são Paulo, Columba, Lutero e Mombrana. Os 4 animais. Cheio de olho por diante e por trás. Quer dizer, olhando para frente, olhando para trás. Olhando o que aconteceu antes da fundação do mundo e olhando para frente o arrebatamento. A irmã vai encontrar esses 4 animais lá em Ezequiel. Não sei se é Ezequiel 4, Ezequiel 9, mas a irmã vai encontrar lá. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Esse mar de vidro, hoje, ele é hoje, esse mar de vidro hoje, ele é o mar do sangue de Cristo, né? É o mar do sangue, né? Esse mar de vidro, hoje é o sangue de Cristo. Né? Como o irmão Branham disse que passou no mar da vida e pegou uma folha de palmeira para tirar a cinza de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele passou no mar do amor. Mar do amor. Agora tem mar do vidro e tem o mar do esquecimento. O mar do esquecimento é o sangue de Cristo. E o lago de fogo é o Espírito Santo. O lago de fogo é o Espírito Santo. Porque para nós, o lago de fogo é um passeio, que nem a fornalha de Nabucodonosor. Postrei que entrou lá era um passeio, porque depois veio Jesus. Mas para quem não tinha Deus, aquele fogo de Nabucodonosor virava cinza. Então o Espírito Santo, para os eleitos, é um jardim, mas para o diabo é um fogo consumidor. É um fogo consumidor.
o irmão vai encontrar isso na mensagem Futuro Lar Celestial de Cristo e a Noiva. O irmão Branham disse, aquele fogo santo, é o Espírito Santo, vai eliminar todos os demônios e vai trazer para nós a nova terra, o novo céu, aquele fogo santo. Está na mensagem Futuro Lar Celestial de Cristo e a Noiva. Ali você encontra, como a Branham declara, que o lago de fogo é o Espírito Santo. Ah, mas nós vamos para o Lago de Fogo, mas para nós, irmão, o Lago de Fogo, para nós o Lago de Fogo, é a mesma coisa da fornalha de Nabucodonosor. Para os três ali era jardim, mas para os ímpios era cinza. Então o mar de vidro vai ser na eternidade. O vidro porque é transparente, e porque lá nós vai ser transparente, se transforma em mar de vidro. Depois no juízo ele é mar de bronze, ele vai ser mar de bronze no juízo. No juízo vai ser mar de bronze. Depois ele transforma em mar de vidro. Mar de vidro quer dizer transparente. Porque lá não tem maldade em ninguém, lá não tem defeito em ninguém, então tudo é transparente. Eu olho na irmã olha em mim, tudo é transparente, não tem nada escondido, não tem nada oculto. Por isso que é mar de vidro, porque é transparente. É o que o cristão devia ser, e tem que ser. Se não é agora, um dia vai ser. De vidro, transparente, nada oculto. Vamos para a próxima pergunta. Agora do irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: Pastor Joel, Deus arrepende-se ou não? Como homem se arrepende. Porque ele fala assim, eu me arrependo de ter feito o homem sobre a terra. Lá em Gênesis 6. Antes de trazer o dilúvio, ele fala, me arrependo de ter feito o homem sobre a terra. Ali ele falava como homem. Quando ele procurava Adão, aonde está você? Ele estava agindo, ele estava fazendo o seu quadro de homem, que ele ia ser homem um dia e ele ia procurar seus filhos. Então ali ele procurava Adão, agindo como homem, não como Deus, porque Deus não procura. Deus é onisciente, onipresente. Sabe que Deus vai procurar? Adão, aonde você está? Então Deus não sabe. Deus é onisciente, onipresente, mas ele estava agindo como homem, mostrando o que ele ia fazer no Calvário. Ele ia procurar seus filhos. E quando ele se arrepende de ter feito o homem, ele está agindo como homem. Como homem ele se arrepende. Eu me arrependo de ter feito o homem sobre a terra. Ele não disse que se arrependeu de ter feito os filhos dele, porque o filho de Deus, vendo as filhas do homem que era bonita, tomaram para si. A filha dos homens que ele fala ali era a descendência de Caim, que ele elimina no dilúvio. Que só passa no dilúvio a natureza, o espírito, porque a carne e sangue de Caim foi eliminado. Por isso que todas as crianças é salva. Por que todas as crianças é salva? Porque não tem a descendência de Caim mais. Se tem no espírito, mas o espírito, ele sai e o Espírito Santo entra no lugar. No novo nascimento, tira Satanás de cena e coloca o nosso espírito, o Espírito Santo no lugar do espírito de Caim. Então ele foi quando ele põe Saul como rei, ele falou para Samuel, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. Mas ele não sabia que Saul não ia funcionar. Então por que ele permite? Mas ele fala, me arrependo de ter posto Saul como rei, mas como homem, está falando como homem. Depois, quando ele falou para Jonas pregar para Nínive, que ele ia vir um juízo sobre Nínive, e Jonas pregou lá em Nínive, parece por 3 dias, e o povo se arrepende, e a Bíblia fala, e Deus se arrependeu. Deus se arrependeu do juízo que ele ia trazer sobre Nínive e não trouxe. Mas Deus se arrepende? Claro, como homem. Ele é homem, ele é Deus, ele é anjo, ele é infinito. Ele é infinito. Ele trabalha como anjo, ele trabalha como homem, ele trabalha como Deus, ele trabalha como nuvem, ele trabalha como coluna de fogo. Coluna de fogo é Deus. Tudo é Deus. Então nós não pode
limitar Deus, porque Deus não é, o homem é limitado, mas Deus não é limitado, nós não vai limitar Deus. Nós não vai limitar Deus. Cadê disse um pastor da mensagem aí, o céu ficou vazio porque Deus desceu na terra. Jeremias disse, Deus enche o céu, enche a terra. Como que o céu ficou vazio? Porque Deus veio da terra. Quer dizer, Deus é limitado? Não tem como o céu ficar vazio, Deus da terra. Deus enche o céu, enche a terra. E o irmão Branham ainda disse mais, Deus está acima do céu. Ele tem que se encurvar para ver o céu. Ele enche o céu, enche a terra. Ele não está aqui, não está lá. Deus está em todo lugar. Agora tem hora que ele age como homem, irmão. Se arrepende. Quando você fala, Deus se arrependeu, ali ele está agindo como homem. Vamos para o estudo de oração da tarde, então. Joel William, pede oração, sou a favor de sua família. Irmã Dirce, pede oração, sou a favor de sua família. Benedita Nides, pede oração, sou a favor de sua família. O irmão Israel da Costa, pede oração, sou a favor de sua família. A irmã Dulce, pede oração, sua família. O irmão Marcos Geraldo, pede oração, sou a favor de família. O irmão Oliveira Marcelo, pede oração pelo Fabrício, que está em tratamento contra o câncer e receberá o resultado médico na sexta-feira. E na sexta-feira, em nome de Jesus, o médico vai dar uma notícia muito boa, favorável ao irmão e à família. Em nome de Jesus muda quadro. Jesus muda quadro. Para Jesus não tem dificuldade, ele calmou a onda do mar, deixou o mar sereno para o discípulo navegar. Ele tirou o poder da chama da fornalha de Nabucodonosor. Ele tampou as bocas do leão da cova de Daniel. Ele tirou do sol o seu raio para que Josué parou o sol, parou a lua. Não é que parou o sol, parou a lua. Sol e lua não param. Ele apagou o raio deles. Tirou o raio deles. E que tudo é a mesma coisa de você desligar o motor do seu carro e ponhar ele em banguela. O carro continua andando, mas sem ronco. É o que aconteceu com o sol, com a lua. É o irmão Branham que disse isso. Deus tirou, apagou o raio dele e continuou rodando, mas sem raio. Então parou o sol e parou o raio dele, parou a luz. Apagou a luz, mas continuou girando. Como no seu posto de dever. Deus não tira nada do posto de dever para fazer obra. Deus não tira. Então irmão, se você está doente, se esse irmão que está com câncer, não está com câncer. Em nome de Jesus, ele não está. O diabo falou que ele está, mas ele não está. O diabo é mentiroso. Se o diabo diz que alguém vai morrer, ele é mentiroso. Se o diabo diz que você está doente, mentira, você não está doente em nada. Ele está mentindo você. E você está dando ouvido para ele. Não dá ouvido para o diabo. Porque Jesus, Isaías 53, verso 5, pela sua pisadura nós fomos sarados. Ponto final. Pela sua pisadura nós fomos sarados. E eu creio na Bíblia. Eu creio que Isaías falou o que era correto. Pela tua pisadura nós fomos. Nós não está sendo, nem nós vai ser. Pela sua pisadura nós fomos sarados. Nós não tem nada. Nós está sadio. O diabo é mentiroso. Ele põe problema em nós. Ele põe a doença em nós. Mas não é nossa, é dele. E nós temos que falar para ele, para o diabo, tira as suas bagagens, tira a sua doença, porque não é minha. E vai embora e leva as suas doenças com você. Sai e leva embora o que é seu. Se é câncer, tuberculose, se é depressão, se é tristeza, se é angústia, se é fraqueza, tudo do diabo. Fala para ele, pega a sua bagagem e suma da minha vida. Suma do meu lar. Em nome de Jesus. Senhor Deus, pela tua graça pedimos. Ajuda nós a entendermos que o Senhor, no Calvário, o Senhor disse, está consumado. Ali o Senhor quis dizer que tudo o Senhor venceu. Que tudo que nós precisávamos, o Senhor conquistou para nós. Nossa cura, nossa salvação, tudo o Senhor conquistou para nós. Agora não deixa o diabo enganar nós.
Ajuda nós a ser como Salomão, ter discernimento para saber que nós estamos livres, nós estamos curados pelo sangue derramado no Calvário. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.